Olá! O direito de família é a área do direito que estabelece e regula as normas de convivência familiar, tratando de regras que abrangem a organização, a estrutura e a proteção da família. Também cabe ao direito de família tratar das relações familiares e dos direitos e obrigações que surgem com elas. Ele assegura a resolução de conflitos de família levados ao Poder Judiciário. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o papel das varas de família dentro da estrutura do judiciário. Você também vai saber mais sobre as regras que envolvem o casamento e o divórcio. Outro assunto que vamos tratar é a respeito das normas sobre pensão alimentícia. E para conversar sobre esses e outros assuntos, a nossa convidada de hoje é a juíza titular da Terceira Vara de Família de São Luís, Joseane Correia Bezerra. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Doutora Joseane, explique melhor ao nosso público sobre a atuação de direito de família e os princípios relacionados a esse ramo. Seja bem-vinda. Olha, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos as normas jurídicas. Dentre essas, os princípios e as regras. Os princípios são mais abrangentes porque originam-se do anseio popular, do anseio da sociedade, do progresso da sociedade. E as regras, elas são mais específicas. Então, o direito de família, à luz do aspecto constitucional, é um direito progressista, um direito que está cada dia mais dinâmico, cada dia mais se movimenta. E isso é importante por quê? Porque desde a época em que a família era patriarcal, até hoje, quando nós, no direito contemporâneo, temos as famílias plurais, nós temos avançado muito no direito de família. Agora, doutora, nós sabemos que o casamento civil é um dos principais elementos do direito de família, né? Quais são as principais obrigações oriundas da união civil? Bom, nós temos, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre os principais princípios do direito de família, que é a dignidade da pessoa humana, que é o afeto ou a afetividade, que para mim é o principal, certo? A fidelidade, que ela pode ser amorosa, financeira, e a solidariedade, a assistência, manutenção e educação dos filhos e, por fim, a honestidade nessa relação. Então, os deveres e obrigações do casamento são exatamente esses que provêm dos princípios, que é a fidelidade, a assistência, a solidariedade, o cuidado, né? Tudo isso faz parte desse compromisso do casamento. O casamento é um ato solene, o casamento é um ato solene perante a sociedade e perante o direito em si, perante a sociedade. Então, disso advém a responsabilidade civil também. Então, o casamento, além de que é a primeira instituição criada por Deus, se nós soubéssemos disso, talvez as coisas se encaminhassem de uma outra maneira, porque nossa obrigação não seria tão somente a obrigação jurídica, mas isso que eu queria perguntar. mais a obrigação metafísica. As pessoas não se preocupam somente com a questão da legalidade do casamento e esquecem das outras obrigações? Obrigação moral, obrigação psicológica, a obrigação social, tudo isso faz parte de um compromisso. E quando nós formamos a família, nós formamos fazendo uma aliança, não só entre os nubentes, mas sobretudo com a família, sobretudo com o divino, né, com Deus. Eu acho assim, que se nós colocássemos a família nesse diapasão, nós teríamos uma base familiar muito mais fortalecida. E as pessoas perguntam sempre, e a união estável tem os mesmos direitos do casamento? Em tese, sim. Mas se você pega a sua certidão de casamento e vai aonde for necessário, é diferente de você ter que fazer um reconhecimento ou em cartório, que também estão ali seus direitos garantidos, ou no caso de morte, você ter que ir para a justiça fazer uma ação declaratória de união estável pós-mortem, para que depois, então, você exercite os direitos que dessa união
contemplam. Então, eu acredito que potencialmente os direitos da união estável são iguais ao do casamento. Inclusive, sabe, quando os conviventes querem dissolver a união estável, que eles têm que fazer uma ação de dissolução, reconhecimento de dissolução de união estável, a gente percebe que há um conflito de interesses, porque normalmente o convivente nega o período, o lapso temporal daquela convivência, às vezes para excluir algum patrimônio. O que a certidão de casamento não cria nenhuma dúvida nesse sentido. Doutora Josiane, em fevereiro deste ano, a Corregedoria permitiu a lavratura de escritura pública de separação, divórcio e de união estável em cartório. Casos como esses procedimentos precisam passar pelo juiz? Olha, esse provimento, o provimento número 7 de fevereiro de 2019, ele vem alterar o provimento número 11 de 2013, que vem regulamentar exatamente a lavratura dessas escrituras. Então, o que nós temos nesse novo provimento? Nós viemos alterar o Código de Normas para que os registradores ou tabeliães possam fazer a lavratura das escrituras de divórcio, de dissolução de união estável, de conversão, de separação judicial em casamento, e para isso alterou de acordo com a emenda constitucional 066 de 2010. Então, o que contempla isso? Porque anteriormente só se podia fazer essas lavraturas de divórcio em cartório aqueles casais que não tinham filhos menores, ou seja, filhos incapazes. Atualmente não, já podem fazer desde que não haja prejuízo para esses filhos menores. Por quê? Porque o Ministério Público tem que estar presente, tem que funcionar como custos legis nesses processos. Então, o casal pode fazer na justiça, numa ação própria, ação de alimentos, pode fazer ação de guarda, regulamentar todas essas questões dos filhos menores incapazes e fazerem no cartório apenas as questões atinentes aos bens, ao nome da mulher e as demais necessidades do casamento, no caso da sua extinção, em cartório sem nenhum prejuízo para a família. O que mais que eles podem fazer? Eles têm que colocar nessa escritura de divórcio ou de separação judicial, eles têm que colocar a vara, onde tramitou as ações que beneficiam os filhos incapazes, eles têm que colocar a vara, o número do processo e levar para o cartório a sentença, tudo certo para que as crianças não sejam prejudicadas. Também se pode fazer em cartório a conversão do divórcio, a conversão da separação judicial em divórcio, com partilha de bens ou não, mas desde que não se trate nada dos filhos. Porque muitas vezes nós podemos, na conversão da separação judicial em cartório, nós podemos, ou mesmo judicialmente, nós podemos alterar alguma cláusula. Só que no cartório não se pode tratar de nenhuma cláusula a respeito das crianças ou dos filhos incapazes. E qualquer dúvida que o tabelião tenha a respeito dessa lavratura desse divórcio ou dessa conversão ou dessa dissolução de união estável, ele deve buscar diretamente dirimir suas dúvidas junto à corregedoria. Outra questão, no cartório não há segredo de justiça, como há nas varas de família, mas o escrivão está proibido o direito de registrar o motivo da separação. Não tem sigilo, mas não pode expor os motivos da separação. Uma outra ordem que esse provimento exige é que o tabelião também não é obrigado a lavrar uma escritura de divórcio se ele perceber que não há uma espontaneidade de vontade, consenso, porque tem que ser consensual, não pode se fazer sem litigioso lá,
E também, outra questão importante é se ele vê indícios de prejuízo a um dos cônjuges. Tá ok, tá certo. Daqui a pouco tem mais assuntos para a gente tratar com a juíza Josiane Bezerra. E o Telejudiciário, o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Anote o número aí, é o 0800 707 1581. A ligação é de graça, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um projeto da Segunda Vara da Mulher de São Luís que utiliza a dança no enfrentamento da violência doméstica. E a juíza Josiane Bezerra vai explicar sobre os regimes de bens, divórcio e pensão alimentícia. Fique aí, a gente volta já já.